Agora eu passo a palavra ao brigadeiro Damasceno, que dispõe de até 15 minutos para a sua exposição. Obrigado, presidente. E em seu nome, do deputado Lucas Redecker, presidente dessa comissão, deputado Albuquerque, que são responsáveis pela convocação dessa importante audiência, senhores deputados, senhor ministro da Defesa, nossos companheiros da Marinha e do Exército, nossos comandantes. Como todos sabem, a Força Aérea é muito nova, a nossa resenha histórica é pequena, nós temos apenas 83 anos. Eu vou tentar ter-me aqui aos eventos que têm uma relação direta com a nossa sociedade para ficar aqui dentro do nosso tempo. A Força Aérea tem uma dupla dualidade, né? Nós somos responsáveis, na metade do século passado, pela construção de dois grandes patrimônios do nosso Brasil. O primeiro deles é a infraestrutura aeroportuária. Todos sabem que a Infraero nasceu dentro da Força Aérea, depois torna-se uma empresa pública e todos sabem o que é a Infraero hoje, nessa mescla da atividade pública e também das concessões privadas, mas tudo isso nasce da lavra de brigadeiros, de militares nossos. E o outro segmento dentro desta área, dessa dualidade, é a própria construção da aeronáutica brasileira, da Embraer, que todos nós conhecemos, temos um carinho, um orgulho muito grande, que nasce também da ideia de um militar nosso, o Osiris Silva, que infelizmente hoje não está muito bem de saúde, e dali a empresa cresce, diferentemente da Infraero, não é uma empresa pública, uma empresa privada, que tem aí hoje as ações sendo dobradas a cada semestre, que nasce também dentro desse orgulho. A outra dualidade que a Força Aérea criou eu digo a aeronáutica brasileira criou essa dualidade entre a aviação civil, toda a regulamentação dessa aviação civil nasce também dentro da Força Aérea, no antigo DAC, isso então dentro de uma evolução histórica e necessária, cria-se então a ANAC, a nossa Agência Nacional de Aviação Civil, que mantém essa regulamentação, e além disso o braço armado da aeronáutica é a própria Força Aérea, que é nisso que eu quero me ater um pouco, elevando o conhecimento de todos nós. Quando falamos de recursos humanos, a nossa força, ela conta hoje com 69 mil militares da ativa, desses 33 mil de carreira, e nós já passamos, né, a outra metade, ou acima da metade, 35 mil militares temporários. Isso foi um trabalho feito, encabeçado pela Aeronáutica, aqui na Esplanada, para que a gente pudesse, de alguma forma, reduzir a cauda previdenciária do país, né, sem perder qualidade e qualificação. Então, recebemos muitos profissionais de várias áreas, e isso tem dado um efeito muito positivo, né? E temos ainda 2.800 civis, que totaliza algo em torno de 72 mil pessoas. Importante se diz também quanto à participação da mulher hoje dentro da nossa ativa, né? Dentro desse nosso universo de 69 mil pessoas, nós já passamos de 20%, 21,4% do nosso efetivo, 14 mil de mulheres que trabalham conosco, né? E, como sempre digo, com o mesmo contra-cheque, até o centavo, isso logicamente é da lide militar, mesmo salário com atividades extremamente importantes. Nós temos, dentro do nosso conceito de controle do espaço aéreo, nós temos 4 mil controladores. E de um ano e meio para cá, nós conseguimos atingir a marca de 51% de mulheres. Então, cada um dos senhores e senhoras, quando viajam nos aviões comerciais, via de regra, estão sendo controlados por mulheres, normalmente jovens mulheres da nossa Força Aérea. A nossa missão ela é de manter a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional. Quando nós falamos nessa missão, nós criamos, então, uma atividade tripartida. Manter a soberania do espaço aéreo ela é feita com duas grandes ações. A defesa aérea, que é o negócio de cada Força Aérea no mundo, a sua principal ação, a defesa do espaço aéreo. E, além disso, nós temos um controle, que é uma atividade dual, tanto como havia dito, quando nós controlamos com os mesmos equipamentos, os mesmos controladores, toda a atividade. O que nós chamamos de CAG, a circulação aérea geral, todos os aviões da aviação comercial executiva do Brasil e mais a atividade militar. E quando eu falo CAG, são as empresas nacionais e internacionais controladas pelos nossos militares nessa integração que fazemos, usando os mesmos radares, os mesmos controladores, para que se faça esse controle. Além disso, aquilo que mais nos tangencia com a sociedade brasileira é a integração nacional, usando nossas aeronaves, nossos meios, cooperando com as demais forças, integrando, e hoje o grande trabalho está sendo feito na nossa Amazônia. Na questão da defesa aérea, nós temos hoje utilização de meios nacionais da Embraer, o nosso grande A-29,
Nós fizemos, no ano passado, pouca gente sabe disso, vez por outra aparece, como foi na semana passada, quando colocamos dois aviões do tráfego no chão, mas nós tivemos só no passado 400 acionamentos, interceptamos 439 aeronaves e dessas 89 classificadas como desconhecidas ou suspeitas, né? Então, via de regra, o trabalho feito em coordenação com as demais agências, notadamente a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, temos aí um montante de aeronaves que nós temos colocados no chão, com a prisão tanto das tripulações, assim como do material, via de regra, cocaína ou pasta de cocaína. Mas, para isso, nós já começando aqui uma necessidade de transformação das nossas aeronaves. Essas aeronaves O-29, que fazem um trabalho muito grande pela segurança da Amazônia, principalmente, chegaram à sua meia-vida. Estamos agora trabalhando por o que chamamos de MLU, Mid-Life Update, quer dizer, modernizar essas aeronaves para que elas possam voar mais 20, 25 anos, em proveito, então, da segurança. Isso estimula muito a nossa base industrial de defesa, gerando alguns milhares de empregos, né, e não só na Embraer, são empresas satélites dentro dessa atividade, o que também nos encanta muito para essa manutenção. Dentro da atividade operativa, da essência da defesa aérea, nós teremos esse ano, e aqui já fica um convite para a comissão, presidente, para que possamos conhecer o maior exercício de guerra aérea do Hemisfério Sul e da América Latina, chamada Cruzex, a Cruzex que terá lugar lá em Natal. São vários países, são 9 países do mundo que vêm com aeronaves de caça, aeronaves de reconhecimento. É um exercício estupendo, onde nós trocamos muita informação e tenho certeza que o conhecimento, uma visita da nossa comissão, faz crescer muito, deputado Girão, lá na sua bela Natal, na nossa base aérea de Natal. Quanto à questão do controle do espaço aéreo também, nós temos um outro grande orgulho. Nós temos recebido a visita da ICAO, que é a nossa organização de aviação civil mundial, e com isso eles entendem, nós entendemos também que a utilização dos mesmos radares para fazer o controle da circulação aérea geral, aeronaves civis e das aeronaves militares, racionalize muito os nossos recursos humanos, usamos os mesmos militares para toda essa atividade, além de um maior acionamento nas operações de resgate, principalmente de resgate de tripulantes de navios civis na nossa Amazônia Azul. E essas visitas que eles fazem uma análise da conformidade. Em 2020, essa visita fez com que nós tivéssemos a expressiva marca de 94% de nível de conformidade. Quando nós achávamos que o Brasil já estava no nível altíssimo, tivemos a bela presença no ano passado, em maio de 23, da ICAO, e elevou a nossa implementação, efetivando o Estado brasileiro a um nível de 95%. Isso coloca o Brasil hoje no top 5, entre os 5 principais países em qualidade e segurança do controle de espaço aéreo. Em apoio à sociedade também, dentro da nossa integração, todos sabem, é uma missão que muito nos diz respeito, muito nos orgulha. Nós chegamos agora à marca de 2.000 órgãos transportados. É uma atividade que a Força Aérea faz junto ao Ministério da Saúde. Só no ano passado nós tivemos 216 missões, quer dizer, praticamente uma missão por dia, e transportamos 259 órgãos, considerando então que isso dá para o nosso Ministério da Saúde uma capacidade de recuperação de vidas muito grande. Nós temos hoje, esse ano, já estamos batendo esse recorde, tendo uma média de 2 voos diários. Então isso é muito importante que fiquem sabendo. Estamos vivendo aí uma campanha bastante complicada, da dengue, solicitação do Ministério da Saúde, aquiescência imediata do Ministério da Defesa. Colocamos aqui no Sol Nascente, dentro da Ceilândia, ali hoje o maior núcleo de casos de dengue, o nosso hospital de campanha, vindo do Rio de Janeiro. Estamos chegando nesse final de semana à marca de 50 mil atendimentos. Estarei lá até para homenagear o nosso pessoal, uma atividade extenuante que tem possibilitado ao Distrito Federal redução drástica desses números, já mostrando graficamente que o processo em Brasília acaba e a nossa Força Aérea tem apoiado muito a Secretaria de Saúde aqui do DF. Quanto à Amazônia, nós fizemos o ano passado e faremos esse ano
uma operação que chamamos Operação Excelsior. Essa operação, ela utiliza barcas da nossa Comissão Aeronáutica de Aeroportos da Amazônia, que essas barcas são utilizadas para levar insumos para a construção de aeroportos, areia, cimento, todo tipo de material, e colocamos nessas balsas um hospital de campanha fluvial. Fizemos ano passado, foi uma atividade que extrapolou qualquer números que a gente imaginava, e faremos esse ano, e teremos esse ano também a integração da Fiocruz e também dos Voluntários Sertão. É um grupo de médicos, 120 médicos que serão. Nós sairemos de Belém e iremos até Santarém. Os deputados daquela região quiserem acompanhar. É uma operação muito grande, muito bonita, de atendimento em 20 dias a 8 localidades ribeirinhas do Rio Amazonas. Ano passado fizemos o Rio Negro e esse ano faremos o Rio Amazonas. Operação Yanomami, como já disse o general Tomás, nós fizemos a maior operação de lançamento de carga da nossa história e que coloca hoje o Brasil como o segundo operador em lançamento de carga em local determinado, que foi a Amazônia, na proximidade de Surucucu. Foram 940 lançamentos em tempo recorde, né, o que mostra aí a nossa capacidade de operar, mesmo quando nós não temos pistas apropriadas para a operação das nossas aeronaves. Continuaremos em apoio aos ministérios da região e dessa agenda, né? Estamos apoiando a Casa de Governo, que foi criada lá em Boa Vista, que isso consegue nos projetar um planejamento mais a miúde. Acho que faltava um planejamento mais forte, essa Casa de Governo tem mostrado que nós possamos e poderemos a melhor atender. Nós batemos um recorde também ano passado, voamos 7.000 horas naquela região, o que equivale a 43 voltas ao mundo, então foi uma operação muito grande, mas a essência dessa operação foi o deslocamento de agentes e principalmente o lançamento de cargas e notadamente de cestas básicas. Está na hora agora de nós colocarmos lá outros insumos para reativar aquelas unidades de saúde, para melhoria, que os próprios indígenas possam suprir as suas próprias necessidades. Operação que eu acho que todos os senhores, o ano passado, tiveram contato, foi a Operação Voltando em Paz, trazendo os nossos brasileiros, independentemente das suas regiões, alguns em Tel Aviv e outros da faixa de Gaza, que nós recuperamos a partir do Cairo, no Egito, mais de 1.500 pessoas repatriadas, e essa operação atendeu os anseios da nossa sociedade e principalmente mostrou a capacidade de pronta resposta da nossa Força Aérea. Estamos também ultimando agora, no início de maio, a nossa atividade de GLO, nos aeroportos de Guarulhos e do Galeão. Foi uma atividade bastante importante, que os números mostram aí a nossa efetividade, com mais de 27 mil meios de transporte fiscalizados. Estamos chegando agora à marca de 500 aeronaves também nessa fiscalização e quase 300 mil passageiros. Os números mostram, então, que essa atividade conjunta, os demais órgãos de governo, polícia, Receita, como está sendo feito com a Marinha nos portos, principalmente Porto Santos, mostra que, quando juntos, nós podemos sermos mais fortes. Na nossa visão inovadora, tem dois grandes movimentos que nós fizemos no Nordeste. Nós tínhamos duas bases em franca caminho para a desativação, e eu acho que os senhores acompanham a base aérea de Fortaleza, que era a base de formação dos nossos pilotos de caça. Hoje é o segundo grande núcleo do nosso ITA. Então, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o maior instituto de formação de engenheiros da América Latina, terá em Fortaleza, a partir de 2027, 3 novos cursos. Um curso de Engenharia de Energia, um curso de Bioengenharia e um curso de Sistemas. Então, hoje, que nós formamos na faixa 150 engenheiros, nós temos a possibilidade de quase dobrar em 5, 6 anos essa capacidade de formação e utilizando também o nosso equipamento, que é a base aérea de Fortaleza. Se na base aérea de Fortaleza
o consórcio do Nordeste entende como nós entramos lá com Deep Science. Na base aérea de Salvador, o consórcio entende como Deep Tech. Estamos colocando lá o nosso Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia, em coordenação com o Senai e Sematec. Será um parque que terá lá, em muito breve, vários hangares de empresas nacionais e internacionais. E os senhores têm aqui um exemplo daqueles que já assinaram memorando de entendimento, como a CAER, o DCTA, a Embraer, já estão se movimentando para expandir o parque aeroespacial brasileiro. Quanto aos nossos projetos futuros, é importante aqui que nós conheçamos aqui um pouco das nossas projeções de desenvolvimento, aquisição e custeio. O desenvolvimento hoje nos leva aí 30% todo o nosso custo, a Força Aérea tem esse viés de apoiar o desenvolvimento da indústria aeroespacial brasileira. Nós buscamos essas soluções junto ao BNDES. O BNDES tem sido um grande parceiro, usando recursos próprios, recursos que nós possamos fazer permutas, como, por exemplo, utilizando os nossos patrimônios, até mesmo imobiliários. Nosso investimento, o ano passado, foi na faixa de 1,9, quase 2 bilhões de reais, principalmente para pagar dois grandes projetos nossos. O KC-390, um orgulho da nossa indústria nacional, em que nós temos aí consorciados grandes empresas, em que a principal delas é, logicamente, a nossa Embraer. Nós tivemos, ano passado, chegamos à marca de 10 mil horas voadas e conseguimos o que chamamos de Final Operation Capability, ou seja, o avião está pronto para a venda, abrindo o nosso mercado para o exterior. Já vendemos para 5 países, quando já vendemos, a Força Aérea trabalha muito com a Embraer, tentando mostrar aí a capacidade desta aeronave, e agora a Coreia do Sul, quizás, seja o próximo país a apresentar um número bastante importante de aquisições. Quanto ao projeto F-39, a linha de montagem ela foi criada em maio do ano passado na Embraer. É o primeiro avião supersônico construído no Hemisfério Sul, assim como nós temos o maior avião de transporte criado, o KC-390 aqui no Hemisfério Sul, é o primeiro supersônico montado no Brasil e nós imaginamos aumentar esta linha de montagem. Temos já 6 operadores no mundo e temos intenção, em função do orçamento, de ampliar um pouco o número de aeronaves. São várias as indústrias beneficiárias e, mais uma vez, a main contractor é a Embraer. Temos um projeto, essa aeronave que trouxe os brasileiros tanto da faixa de Gaza quanto de Tel Aviv. Agora estamos ultimando um projeto para fazer evacuação aeromédica, trazer doentes dos mais longínquos rincões do mundo, além disso transformá-la numa aeronave de reabastecedor dos nossos aviões de caça, aumentando a nossa capacidade. O nosso programa espacial estratégico, ele compõe-se por 4 grandes famílias, eu não vou aqui detalhar as famílias, mas já temos das quatro famílias, 2 famílias no espaço, é uma dualidade muito grande, ora por comunicação, ora por dados, e a partir de agora também com o nosso satélite radar, é aquele que enxerga através das nuvens, é aquele que enxerga através das copas das árvores, o que essa dualidade possibilita aos ministérios, todos eles, a identificação de queimadas, a identificação de desmatamento, que a gente possa, de pronto, combater. Esse que eu digo é o sistema Lessônia, com essa gama de benefícios de imageamento, como eu disse, através de árvores, através de nuvens, e vamos assim caminhando. O próximo sistema é o sistema Carpones, que é um sistema óptico, está em fase de encerramento da sua capacitação, para que possamos, então, entrar dentro desse nosso novo sistema espacial. E, por último, é o campo de Alcântara, que usamos ele dualmente, já iniciamos o lançamento de artefatos mundiais. A Coreia fez agora um lançamento, em que colocou lá na cidade de Alcântara nada mais, nada menos 50 milhões de reais, mostrando a importância dessa dualidade no nosso sistema de transporte de lançamento. Era isso que tinha para falar um pouco das ações que interagem com a sociedade brasileira, pelo que eu agradeço, presidente.